Bom dia pessoal, para quem não sabe eu sou o Vitor Vítima, sou um dos líderes do PT War Esports, sou também jogador pela GTZ Bulls. Hoje trago-vos pela primeira vez uma recap da nossa Liga de Clãs ao vivo. A ideia é dar um bocado a conhecer o PT War e aquilo que nós sabemos fazer. Foi uma liga tranquila, fizemos a liga num clã secundário, abdicámos de fazer no clã principal que estávamos em Champions 1 para podermos elevar mais um clã para Champions, passando assim a termos 3 clãs na Liga de Champions. A família é bastante grande, a ideia é termos sempre as pessoas num ambiente competitivo e nada melhor do que na Champions para se sentir isso. Em relação à liga, como eu disse, foi uma liga para nós relativamente tranquila. Fizemos uma liga de 30 para ser ainda mais fácil e levarmos o clã para Champions e também para darmos a oportunidade a outros jogadores de chegar lá e dar PTs e juntamente com o pessoal mais competitivo começar a ganhar certas rotinas. Como podem ver, ficamos à frente com bastante margem, foi uma liga tranquila, só tivemos aqui uma guerra que foi contra os russos e ganhamos na percentagem. Foi uma guerra mais complicada, eles tinham uns layouts também mais diferenciados, não era um clã bem de Liga Mestres 1, certamente já era um clã de Champions, já estavam habituados, mas meio que acabámos por dar a volta e conseguimos ganhar-lhes. A nível pessoal foi também uma liga tranquila, tanto para mim como para todos, deu para todos, acho que todos, não houve ninguém que não tivesse dado pelo menos um PT em 7 dias, portanto isso animicamente ajuda os jogadores e sentem-se mais confiantes para agarrar a oportunidade de jogar na Champions no próximo mês. Ora bem, eu não vou conseguir mostrar-vos os PTs todos que eu gostaria, senão o vídeo ficaria muito comprido, também é a minha primeira vez, estou assim meio verde nestas coisas. Eu vou começar aqui com um PT do Blanco Tuga. A minha ideia não é mostrar PTs só por PTs, a ideia é mostrar os PTs que eu achei pessoalmente que fossem melhor trabalhados, que foram com menos erros, melhor executados, e então a minha ideia vai ser essa neste primeiro vídeo, ok? Portanto, como eu disse, vou começar aqui com o PT do nosso querido Blanco Tuga, do nosso líder. Para mim foi um PT muito bem executado, uma ideia monstra dele, ele tem executado muito bem este tipo de variação. Foi uma variação de Zap com Log Miner, com Queen Walk. Neste layout dá para fazer isto porque é um layout meio antigo. O bom destas ligas mais baixas é que se apanha assim layouts mais antigos que dê para fazer este tipo de variação sem tanto problema. Aqui o valor dos raios tem um valor muito grande, consegue limpar a águia, consegue limpar o CC, duas bestas, ou seja, ele consegue fazer um Queen Walk sem dano, não precisa de sacar o CC para fora. Então a ideia dele foi basicamente essa. Ele usou os raios, começou um Queen Walk ao meio-dia, afunilou muito bem depois aqui às 9 para começar o drop do Og Miner pela TI Uni para fazerem L e arranjar forma de conseguir meter a rainha e entrar no CV. E ele nisto, a praia dele, o Blanco é conhecido com os Queen Walk dele. A execução foi muito boa, muito bem executada, não há nada a apontar, tanto que no final sobrou mediante as tropas. Ele começou muito bem com o Queen Walk, lançou o rei cabana, esperou para saber para que lado é que ia a rainha para lançar a cabana, foi um detalhe importante. A rainha fez exatamente aquilo que ele queria. Lançou o Og Miner basicamente a controlar a habilidade do Warden e as curas que ele tinha e foi PT simples, chegou ao final com mais tropa com que ele iniciou. Já estamos habituados a este tipo de walk dele, sobra sempre praticamente tudo e basicamente foi isso, foi uma grande execução, um PT fácil e que qualquer pessoa certamente consegue reproduzir depois de ver este vídeo. Temos também no dia 2, o dia 2 foi um dia bom, foi o dia que eu comecei com os meus PTs. Eu não vou mostrar uma PT porque é chato,
vou mostrar PTs de outros colegas. Neste caso vou mostrar do nosso querido Perla, um layout já meio também conhecido, que é um layout do Wits, eu acho. A ideia dele aqui foi começar com um Queen Walk pela TI das 3 horas, um Queen Walk padrão. Ele também tem sido bastante bom neste tipo de variação, o Perla. Ele conseguiu meter a rainha lá dentro, padrão, gelou bem, sacou o CC, limpou o CC, só tinha o disseminador a dar dano, começou lá em cima o afunilamento com o rei e cabana e drop pelo CV. É uma variação que também é comum, às vezes não meter o Queen Walk ao CV, mas sim o drop ao CV, tanto que ele chegou ao fim com a rainha e com bastante tropa. Foi um ataque muito bem executado, pessoalmente eu acho que foi um ataque muito bem executado, apesar de ele ter começado com um Queen Walk contra um dispersor, mas não tinha outro jeito. PT do nosso querido Perla. No dia 3 eu vou mostrar um PT meu, porque não é comum este tipo de variação que eu fiz. Foi uma variação um bocado. Eu tive algum tempo a olhar para o layout, eu já nem sei qual foi o layout que eu ataquei. A minha ideia neste layout foi, quando eu olhei para este layout, eu apercebi-me que eu não tinha comprado a Super KM, tinha Super Goblins. Então, aos layouts que tinha sobrado, eu olhei para este e disse: não, este layout dá para Super Goblins. E depois tem a outra minha ideia, que foi, ele tem 3 antiaéreas e a águia junto, ou seja, eu consigo com terremotos e zap limpar aquela área toda, então aí fica meio tranquilo com os Super Goblins limpar o CC e CV, e com os zaps e terremoto limpar a águia e as antiaéreas, fazendo um suicide na campeã e no rei, um balãozão na TI das duas, para puxar o disseminador, e drags em direção à rainha. Esta foi a minha ideia inicial, depois meio que não correu lá muito bem, mas o resultado final foi meio tranquilo. Comecei aqui com o afunilamento não, comecei aqui com os Super Goblins no CC, depois dos zaps, né? Correu bem, eu estava com a ideia que poderia não cair, mas depois fiz as contas que o pessoal também perguntei e disseram que caía. Ok, então essa primeira parte já parecia meio um CV12, só com disseminadores. Aqui o Franco na altura tinha-me dito que ele ia ter remoinho, ia ter tudo e que ia-me estragar os Super Goblins, mas eu, as cenas fortes, né? não facilitei. Eu reparei que os Goblins passaram numa zona que não tinha o remoinho, então os outros Goblins eu lancei-os no mesmo sítio que passaram os primeiros. Faço um suicide aqui no rei e na campeã dele, meio que não correu bem como eu queria que a minha campeã fosse limpar o disseminador de cá de baixo, mas isso não aconteceu. Mas ela acabou por limpar a outra antiaérea e o dispersor, não foi mal também. Aí fiquei sem antiaéreas, fiquei só apenas com a rainha e 2 disseminadores e o layout assim meio quebrado. Fiquei a pensar um pouco, mas dropei tudo e foi um bocado na força da fúria e ver como é que corre. Afinal, o ataque sobraram bastantes dragões, acho que sobraram para aí 6 ou 7, não havia muito. Eu mitei neste Warden. O Warden foi no tempo certo, consegui usar o manto guardião nas tropas todas. E pronto, basicamente depois foi só deixar os dragões limpar o resto do layout. Foi uma variação, foi um ataque que eu ainda tive algum tempo a olhar e achei interessante mostrar, uma variação que não é tão comum eu usar, eu uso mais bates, mas achei que aqui o zap com os terremotos ia ter muito valor, então acabei por testar e correu bem e foi um PT top. Mais uma variação. A seguir eu vou mostrar-vos outro PT também muito top na Guerra 4 do nosso Rafa, o nosso
mestre em Lalum. Foi para mim um PT muito, muito top, muito bem executado, um layout tipo ring base. Ele tem muito valor sempre nos suicides dele. Ele basicamente não lhe correu muito bem como ele queria, mas ele conseguiu limpar os 2 disseminadores no suicide e depois fez o drop girar em direção lado contrário do CV com um blimp ao CV. Usou os raios na águia e na rainha. Começou o suicide cá em baixo pela campeã com o rei, ok? A ideia dele seria que o rei entrasse agora neste compartimento da TI e entrou, e a rainha também, mas a rainha acabou por rodar para a esquerda. Então aqui ele ficou meio complicado, que ele não conseguiu limpar aquela TI, mas ele, sangue frio, colocou a campeã. Com a campeã ele conseguiu limpar os dispersores e o disseminador e a TI como ele queria. Começou o drop tranquilo e foi só passar gelos e velocidades e parecia um corredor aberto. Foi um ataque muito bem executado, na minha opinião. É um dos nossos melhores hitters de Lalum, o Rafa. Como podem ver, sobrou bastante de balão. No fim pareceu que ficou um pouco puxado, mas por causa do rei que puxou um bocado os cheiros para cima, para a limpeza, mas no final correu tudo bem e foi um PT mito do nosso Rafa. Eu tinha dito que só ia mostrar um PT por cada dia, mas há outro PT que eu achei que fosse muito bem executado também pelo nosso Bruno, que foi na base de 27. Foi uma variação muito tranquila de Etibat. A ideia foi entrar pelos disseminadores, limpando os disseminadores, limpando a águia. Tinha um valor muito grande aqui a entrada dele, e depois com os bates finalizar o layout. Então ele começou com um Warden Walk por cima, o rei por baixo para limpar a campeã e fazer um certo afunilamento. Colocou um super KM para abrir o primeiro muro, a rainha a entrar, conseguiu limpar tudo como ele queria, blimp por cima com a habilidade do Warden muito bem executado. Depois dropou os bates e basicamente foi só controlar os gelos. Acho que ainda lhe sobra um gelo no final, e sobra bastante tropa. Foi um ataque muito bem executado, sobrou bastante tropa e foi um ataque muito bem executado pelo nosso Bruno. Em relação ao dia 5, eu vou mostrar aqui um PT do nosso Barata. O Barata é um jogador que só dá PTs quando faz fail feitiços ou fail rainha ou qualquer coisa. Quando ele manda um feitiço para a relva, ele dá PT. Então eu achei interessante mostrar o PT dele, porque foi isso que aconteceu. Ele fez acho que foi um gelo na relva e mesmo assim ele sacou um PT. A ideia dele foi fazer um Queen Walk ao meio-dia para limpar o CC, Rei, Warden e CV com uma quebra de muro. Foi um Queen Walk meio tranquilo para ele, que ele também é muito bom neste tipo de variação, e Queen Walk com Lalum também é a especialidade do Barata, um excelente jogador. Começou aqui com o Queen Walk tranquilo, limpou o CV, depois esperou ver para onde é que a rainha era capaz de ir para começar a dropar. Ora, viram ali o pré-drop de gelo, foi para o rei ali, foi tranquilo, mas não era preciso, por isso é que ele deitou fora, porque no final ia sobrar. Podem ver, ele dropou o gelo fora, continuou o Queen Walk, o Walk ficou até ao fim e no fim sobrou bastante tropa, ou seja, foi um ataque muito bem executado. Levou feitiços a mais, mas a ideia era monstra, a ideia dele, e mesmo sem feitiços ele tinha dado PT. Vou também mostrar agora um PTzinho no dia 6 do nosso Franco. Não poderia deixar de mostrar um PT do nosso querido Franco também. Foi na base número 25, foi um ataque de drag bat, ok?
A minha ideia não é mostrar todos o tipo de ataques iguais, por isso não dá para mostrar os PTs do pessoal todo. Vou mostrar uns PTs que foram um bocado diferenciados. Ainda não mostrei nenhum ataque de drag bat, então vou mostrar aqui o do nosso querido Franco. Este layout, por sinal, eu tinha este layout, tentámos treinar, e a ideia inicial seria drags elétricos, mas não estava a sair tão bem, e ele juntou um bocado a parte do drag elétrico e pegou na parte dos bates e fez a mesma entrada que nós tínhamos a ideia, mas juntou os bates e trocou os dragões elétricos por dragões normais. Foi um ataque muito bem executado, sobrou bastante tropa no final. A ideia foi usar os 2 raios para os 2 dispersores, entrar na lateral com o bonde todo com o bolim para o CV, até aqui pacífico. Depois de cair o CV fez um bate-bombe no disseminador e basicamente foi controlar gelos. Ele no fim, eu acho que ele se enganou no último gelo, que ele não havia necessidade de ele ter usado o gelo que usou, podia ter guardado para a torre de mago, mas como podem ver sobrou 500 milhões de drags e foi um ataque muito bem executado pelo Franco, gostei muito. Ele andava aí numa fase com um bocado má e isso trouxe-lhe um certo ânimo para o último dia da liga. No último dia da liga vou-vos mostrar um replay mais uma vez do Blank. Foi uma variação que eu gostei muito particularmente. Ele fez um full logs, que houve alguns nesta liga, mas o dele foi muito bem executado aqui na base número 22. Este layout foi um full logs com zap, tem um valor incrível aqui o zap, consegue limpar os 2 disseminadores e o CC, então consegue fazer um suicide tranquilo ao CV ainda limpar campeão. Depois só fica com a rainha no meio do layout para os corredores. Então a ideia dele foi tranquila, ele simplesmente, o suicide correndo bem, os corredores limpavam o resto, tranquilo, não tinha muito dano. Ele fez bem os raios, o terremoto, não ativou o CV, colocou um golem de gelo, o golem de gelo apanhou uma mola, gelou logo a primeira vez, levou 2 golems de gelo para garantir. Faz um suicide tranquilo com a rainha. Aí depois que a rainha leva ao CV, ele começa a fazer um afunilamento cá em baixo às 6 horas com o rei, para fazer um direcionamento para os ogros não se pararem tanto. Aí ele começou a dropar os ogros muito rápido, usou a primeira cura, o manto do guardião foi também bem executado, a segunda cura para o lado direito do drop e como podem ver sobrou 500 milhões de ogros. Foi um ataque muito bem executado pelo Blank. Nada a dizer, mais uma vez um ataque muito bem feito e sobrou bastante tropa. E basicamente é isto, pessoal. Foi a minha primeira recap da liga. Espero que gostem. Subscrevam os nossos canais, deixem os vossos comentários, partilhem os nossos vídeos, ajudem a fortalecer o canal e prometo trazer-vos mais conteúdos. A ideia é melhorar e é isso, pessoal. Um grande abraço, tudo bom para vocês e espero que gostem.